Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês. Voltamos então para o nosso curso de manutenção e suporte de informática e vamos iniciar então as aulas de cabeamento estruturado. É isso aí, o que você precisa saber sobre cabeamento estruturado, meu jovem? Põe na tela, apareça isso, vamos lá. Olha, o que você precisa saber sobre cabeamento estruturado, tá? Nós vamos dividir o curso aí em 4, 5 aulas para a gente tratar de cada um dos assuntos. O primeiro assunto, esse, vai te dar uma visão geral sobre a estrutura do cabeamento. Vamos nessa? A nossa nota de sempre, né? Todas as marcas, imagens, pertencem aos seus respectivos fabricantes. Esse material não é utilizado para fins comerciais, tá certo? Então, continuando, agenda. O que a gente vai tratar? Olha, nós vamos tratar aqui nesse curso, só pôr a canetinha para funcionar aqui. Vamos tratar aqui nesse curso, filhos, das normas técnicas. Por quê, professor? Porque é importante. Quando você for executar cabeamento para alguém, é necessário que você saiba quais normas você vai seguir. Exemplo, quando a gente vai fazer instalação elétrica residencial ou predial, tem que seguir a norma a ABNT 5410. E o cabeamento estruturado? Nós temos normas técnicas brasileiras e normas técnicas internacionais, tá bom? É importante saber isso. Mas professor, mesmo que eu vá só grimpar os cabos, organizar, assim, não tem problema. Se o seu trabalho for da manutenção e não da engenharia em si, ou seja, o cara que pensa no projeto, ainda assim você precisa entender a disposição dos cabos na eletrocalha, a disposição dos cabos nas canaletas, conduítes, né? O risco de interferência eletromagnética, fogo, etc. Isso tudo está na norma. A gente não vai entrar, que senão é um curso de norma, eu só vou citar para você saber onde procurar depois. Bom, alguns equipamentos sobre cabeamento estruturado e os principais tipos de cabeamento, que vai custar nossas aulas todas lá, né? Eu coloquei isso aí nos cursos passados, mas nós temos aqui o cabo. Eu vou riscar aqui. O cabo coaxial, que não se usa mais para rede, né? Mas os dois cabos que ainda são utilizados é o par trançado. É o par trançado e fibra óptica, com certeza. Ok? Então são os dois padrões de cabos aí utilizados para executar e etc. Bom, nós vamos trabalhar no curso muito esses dois caras e eu espero que no curso de manutenção e suporte você aprenda de fato a entender, a conhecer o código de cores, a conhecer a crimpagem. Talvez com essa pandemia maluca você não consiga ir lá e executar isso bonitinho, mas eu recomendo que depois, quando essa loucura toda passar, que você vá até o instituto, tem lá vários professores altamente capacitados e peça, olha, pega um alicate aí de crimpagem para eu dar uma olhada, beleza? Bom, alguns conceitos iniciais. Jovens, o cabeamento estruturado, ele serve para quê? Para que eu vou estudar o cabeamento estruturado? Porque o cabeamento estruturado é uma metodologia para você ligar diminuindo custo. Olha, o que você tem que fazer? Você tem que pensar em custo. Claro, assim como alguém contrata um engenheiro eletricista para fazer, um engenheiro civil para fazer a estrutura da obra, um arquiteto para deixar ela mais otimizada possível, e o engenheiro eletricista para fazer a parte elétrica, porque você quer o quê? Criar uma relação custo-benefício, obviamente. Gente, se não existisse o conceito de cabeamento estruturado, o negócio ia ser uma zona. Existindo já é uma zona, você imagina se não existisse. Tá? Então, custo, uma coisa fantástica, extremamente necessário, o que é? Desempenho. Você acha que se não existisse uma norma, as pessoas fazendo a estrutura do cabelo estruturado, eu ia perder desempenho? Com certeza. Se hoje, com todo o estudo, já perde, então, sem ele, ia piorar bastante, tá? E, assim, só para a gente fechar, esses dois caras são o santo graal do cabeamento, o custo e o desempenho. Sem eles, ou seja, se você não tivesse uma organização, uma norma, uma padronização para o cabeamento, ia ser o caos, tá? Bom, vamos lá.
Quais as principais normas técnicas? Nós temos uma norma brasileira, a NBR é a norma brasileira regulamentadora, tá bom? E a norma que a gente geralmente olha para toda a estrutura é a EATIA 568. Nós temos inúmeras variações da 568. O que eu quero que você entenda é para que elas servem, tá certo? Exemplo, ó, exemplo. Eu tenho aqui uma estrutura de cabeamento. Eu tenho aqui a parede, não, isso não é a parede. Tem aqui a parede. Tem aqui a parede. E aqui eu tenho a mesa, onde você vai colocar o computador. E aqui eu tenho o computador. Tá lá. A minha pergunta para você é: existe alguma regra para eu passar o cabeamento da parede que está subindo aqui, o cabeamento vertical está subindo aqui, para ele chegar até o computador? Pode ser qualquer tamanho, ou seja, essa distância aqui poderia ser 90 metros. Ó, tudo bem, 90 metros é a parede, mas você pode estar numa indústria. Entendeu? Essa distância aqui pode ser 5 metros, 10 metros. Então, existe uma norma para isso. Existe uma norma que trata dessas condições. Exemplo. Se eu só tenho um prédio, imagina que é o seguinte, eu tenho um prédio. Eu posso colocar um switch aqui embaixo, posso colocar um equipamento de rede chamado switch, que nós estudamos lá no outro curso, e passar um cabo vertical até o último andar, até o 20º andar. E aí? Você acha que eu não vou atenuar demais? Você acha que eu não vou perder muita informação aqui? Ainda chega aqui, ainda tem mais um tanto na horizontal para ligar até o computador? O que você acha disso? É a norma que acha. É a norma que vai dizer se você vai ter que ter um elemento retransmissor no meio termo ou não. É a norma que vai falar isso para você. Por isso que ela é tão importante. Tudo bem? Aqui, ó, algumas das principais normas EATIA que você tem no mercado, tá? 568B, várias, são as principais, tá? 568B. Aí tem a 568A, sim, tá? Tem a 568, 568A, 568B. Lembra? Eu te disse, esse não é um curso de norma. A gente não vai tratar, não vai falar, não vai exemplificar. Eu só estou te mostrando aqui o seguinte. Professor, eu quero saber mais sobre cabeamento, quero estudar um pouco mais. O que eu preciso fazer? Olhar as normas. Foi lá que eu estudei para falar isso para você, cara. Tá? Aí nós temos aí várias outras normas que os padrões, os órgãos americanos, tá? Padronizaram. A 606, 607, 854 e a NBR, tá? Que é a nossa chamada 568A, beleza? E assim vai. O cabeamento estruturado, ele tem quais elementos básicos aí? Quais são os elementos básicos funcionais? Então, ele tem aí 7 estruturas, tá? A estrutura básica dele é formada por 7 estruturas. A entrada do edifício, nesse caso aqui, ó, ele está mostrando a entrada do edifício por aqui, ó. Então, a entrada, tá? Aqui não é a entrada, então, aqui é a saída dele, beleza? A saída para o campus. Isso aqui é um campus, parece um campus universitário, parece o IF, né? Aí, um campus. Legal? Aqui é a sala de equipamentos. Sala de equipamentos, onde vai ficar quem? O rack, os equipamentos, o hub, o switch, o roteador, etc. Sala de equipamentos, onde os cabos vão se concentrar. Cabeamento backbone, o que é backbone? O que é backbone em inglês? Espinha dorsal. Então, o cabeamento backbone é essa estrutura que sustenta toda o cabo. Se ela se romper, toda a rede literalmente cai. Por exemplo, quando você tem aqui um switch, você tem aqui vários cabos ligados nele, se o cabo que liga esse computador aqui se romper, a rede continua funcionando normalmente. A rede continua lá, tranquila. Se esse cabo parar. Agora, se o cabo que liga o switch ao armário de telecomunicações ou à saída, esse cara se romper, aí zangou. Então, ele é o backbone da rede. O backbone ele pode estar na vertical ou na horizontal, isso não tem problema, tá? Bom, nós temos aí o armário. Gente, olha só, armário recebe o nome carinhoso de rack. Então, só para você não dar rato, um dia eu fui engenheiro de telecões de uma grande empresa e no meu primeiro dia lá, né, eu fui perguntar, esse aqui é o armário de telecomunicações? Aí o cara falou assim, armário é aquele que você tem em casa, pois aqui é um rack, né? Depois eu fui descobrir que era só ignorância, tá? Em português é armário. Mas tem gente que
né, gosta de aparecer e tal, então aí o cara usa o termo hack. O termo hack é o mais usado pelas empresas, mas armário de telecomunicações é o que está na norma, então eu não vou brigar com a norma, não vou brigar com você, mas tem essas deixas aí para quem mexe com rede, tá? Bom, o cabeamento horizontal, não precisa nem falar, né? Cabeamento horizontal vai passar aí pelas eletrocalhas, etc., vai passar pelo solo, se o solo for suspenso, né? Porque às vezes você quer construir uma gaiola de Faraday. Então, você passa os cabos todos no solo e suspende o solo. Você vai pisar em umas borrachas. Você vai pisar num solo suspenso. Tá? A área de trabalho, é onde você vai poder encontrar vários equipamentos, e a saída para o campus, ou seja, a saída para uma rede de infraestrutura muito maior. Vamos ver cada um desses caras aí? Vamos ver como é que ele se comporta, etc. Vamos lá. Ó, mais uma vez, voltando naquela figurinha anterior, então aqui é com uma visão um pouco melhor, né? O cabeamento na horizontal, tranquilo. O cabeamento na vertical, esse aqui é só cabeamento secundário, tá? O cabeamento vertical fodão é esse aqui, ó. Tá? O backbone, que é um cabeamento na vertical, porém é a estrutura toda da rede. E o gateway de saída. Pensa o seguinte, se esse cabo aqui, ó, esse cabo aqui que eu risquei, está sustentando esse equipamento e esse equipamento, se eu romper esse cabo, todos caem. Então tem que ter uma redundância, tá? Ou ele é o backbone da estrutura como um todo. Beleza? O gateway, que é o equipamento de entrada ou saída da rede. Sala de equipamentos, onde você vai dar o suporte, vai ter lá todos os monitores para você controlar a rede, etc. A área de trabalho, galera, área de trabalho é onde fica o que nós chamamos de usuário. O usuário fica na área de trabalho, ou seja, onde as pessoas trabalham. Então tem computadores, impressoras, todas ligadas à rede, tá? Terminal de PABX, todas ligadas à rede. Agora, a sala de equipamentos não é uma área de trabalho comum, não é qualquer Zé Mané que vai poder entrar lá. Por quê? Porque um erro de configuração, uma mexida errada sem uma supervisão correta, pode causar uma queda na rede geral. Bem? E aqui a entrada do edifício, né? Aqui é a entrada do edifício, por quê? Porque normalmente você pode ter aqui um cabo óptico, por exemplo, o IF tem um cabo óptico que vem, né, para fornecer a internet inteira para a rede. Então é a entrada ou saída do edifício. Na sua casa, com certeza, é a linha telefônica que está saindo para fornecer a internet para você. Bom, alguns outros elementos importantes aí do cabeamento estruturado. Quais são eles? Calhas, eletrocalhas. Pessoal, é porque é o seguinte, calha é o que a gente usa em telhado, né? Eu coloquei aqui para a gente poder conversar, para tirar essas dúvidas, mas o correto é eletrocalha. Por quê? Porque vai receber rede elétrica, tá? Vai receber cabo elétrico, cabo de força, energia, e cabo de redes, que também transmite eletricidade. Calha vai passar chuva, folha, etc. Beleza? Ah, professor, mas se eu quiser chamar de calha, não tem problema. A norma, ela faz menção à eletrocalha, mas também já vi normas, dependendo da tradução, fazer menção à calha. Canaleta aí é outra coisa. Canaleta é uma eletrocalha de pequena dimensão, para você passar 1, 2 cabos, para você fazer um arranjo. Exemplo, vai sair da parede e vai, por exemplo, ir até o computador. Então ele vai pelo solo, sobe, desce, aí esse aqui vai descer para os vários computadores. Então você pode usar aqui umas canaletas, tá? Se não for muito cabo, 1, 2 cabos, pode usar canaleta. E o patch panel e o rack ou armário de telecomunicações ou armário de rede. Vamos ver cada um deles? Acho que a figurinha é bem legal de você entender. Ó. Essa eletrocalha é uma eletrocalha em C, tá? Então a eletrocalha em U, ela é assim, ó, a eletrocalha em U. Aí os cabos passam aqui. Olha, pessoal, nesse curso, não é um curso de eletricidade, não é um curso de elétrica. Então a gente não vai calcular a distância mínima regulamentada, a forma de condicionamento, que tanto que eu posso lotar isso aqui, se tem que deixar 1/3 livre, 2/3 ocupados, não vou, tá? Não é o objetivo desse curso. Agora, se você quiser estudar, se você quiser discutir isso, fica à vontade para entrar em contato comigo. Eu sou formado em engenharia elétrica e já dei aula de instalações elétricas, faço projeto de redes, residencial, etc. Então, assim, a gente meio que convive com esse processo. Tá? Mas não é o objetivo do curso, então a gente para aqui na explicação. Então nós temos a eletrocalha,
tá? Em formato de U e em formato de C, né? Ela é assim, ó. De repente você quer, ela tem esse chanfrinho a mais aqui para você pendurar, para você correr ela num trilho, tá? Para você poder deslizar ela assim e ela fica condicionada, beleza? Então essa aqui é a eletrocalha em C, essa aqui é a eletrocalha em U. Algumas são perfuradas, como você pode ver aqui, tá? Perfuradas. Por que a perfuração, professor? Pela circulação, pela liberação do calor, tá? Nós estamos falando de cabo óptico, ou, desculpa, de cabo par trançado aí. O cabo par trançado, ele conduz elétrons, e elétron, no meio, ele faz o quê? Ele esquenta, então ele vai liberar calor, vai liberar interferência eletromagnética. Então pode ser que o ambiente seja muito quente, tá certo? Então, a eletrocalha fechada, ela tem um fator de condução de calor muito grande, então isso pode dar problema no fio. Então tem tudo isso aí, o fato dela ser chanfrada, né, ou perfurada. E aqui são as chamadas junções, tá? Aqui são as chamadas junções, joelhos, desvios, tá? Aqui, ó, essa é uma verdadeira junção, né, formato de J e T, na verdade. Beleza? É só para você fazer emenda, para você passar bonitinho, seguir a curva do telhado, desviar do ar-condicionado, para acontecer. Canaleta, você viu a canaleta aí, ó? Tá vendo? Canaleta é uma solução mais razoável, não comporta tantos cabos aqui. Ela tem um diâmetro aqui, na verdade, um comprimento linear menor, tá vendo aí, ó? Então aqui é para passar um cabo, outro cabo, só o tipo de condicionamento. Então por isso que a gente chama de canaleta. O patch panel, cara, isso aqui é algo que você, depois de configurar, depois de ter feito o projeto, depois de ter pensado em tudo, vai ter que fazer as conexões. Tá? Quando você estudou rede Zoom, você viu lá os chamados equipamentos de rede, tá? Equipamento de rede. Não foi? Então, por exemplo, você viu lá um switch de X portas. É para isso que esse cara serve. O patch panel é para você só o quê? Colocar os painéis, conectar o cabo e ligar eles ao equipamento de rede. É uma forma de você organizar, tá? Ou as saídas, as entradas, ó, esse grupo de cabos aqui, ele vai para tal switch, esse grupo de cabos vai para tal switch. Você imagina se não tivesse uma organização dessa, como os cabos chegariam? Que zona seria? E aqui o rack ou armário de rede, tá? Aqui uns ultra modernos, tá? Tipo a la filme, né? Google. E aqui uns mais visíveis. Olha, no IFMS você vai encontrar um monte desses aqui em laboratório. Esse. Pede para ver, tá? Pede para ver. Se você for ao IFMS, não agora com a pandemia. Bom, para a gente fechar, o fundamento básico dessa estrutura é organização. A organização, cara, é algo que você, que vai dar manutenção, suporte, precisa ter. Uma pessoa que é da manutenção, é do suporte, vai trabalhar com cabeamento, não tem organização, tá fora do mercado. Esquece. Esquece. É o que meu pai apelidava, chamava carinhosamente de serviço de porco, tá? Um regaço. Então, qual é o fundamento básico? Qual é o princípio básico? É a organização. Cara, eu vou cobrar isso de você. Tá? Organização é o elemento básico de quem vai trabalhar com manutenção e suporte e cabeamento. Você deve catalogar, enumerar cabos e dispositivos. Porque você fala assim, olha, o computador na área de trabalho, ele tá ligado lá longeão, lá no caixa-prego, né? A fiação vertical chega lá no armário de telecomunicações, chega lá no rack. E ele está conectado lá junto com mais um emaranhado de fios. Como é que você sabe que esse fio é desse computador para você fazer um teste? Ou seja, um teste de cabo, para ver se o cabo não está rompido e etc. Como é que você vai fazer isso aqui? Se você não enumerou, esse aqui é o computador 5, tem uma etiqueta. Então aqui também tem uma etiqueta, computador 5, tá? Computador 5 do setor 5A, terceiro andar. Beleza? Então aqui tem que estar 5A, terceiro andar, senão você não vai achar nunca. Bacana? Esse é o segredo, cara. Organização. Seja organizado.
Sabe por quê? Tá vendo isso aí? Isso existe. Isso existe. E isso aqui é uma tragédia. Isso aqui é uma tragédia. Sabe por que é uma tragédia? Porque é difícil de dar manutenção, difícil de dar suporte, difícil de estruturar. Quando o computador estraga, você não sabe nem qual cabo. Olha que coisa bizarra. Cabo colorido. Cara, completamente sem organização. Se você tiver que participar do projeto, a primeira coisa que a gente precisa falar é, você vai ter que comprar uma caixa. Uma caixa. Por que uma caixa? Porque para o cabo ser todo uniforme. Ou você vai separar por cores, apenas se você for separar setores, andares, tá? Mas caso contrário, é bom deixar uniforme. Olha essa figura do nosso lado direito aí. Isso, cara, é assim, é um santo graal, tá? Isso é um santo graal da organização e do cabeamento. Beleza? Então, cuidado, é isso que você precisa ter. Beleza, galera? Então tá aí, a gente fecha esse primeiro módulo. No próximo módulo a gente vai falar sobre cabo par trançado, os outros tipos de cabo. Eu vou mostrar para você alguns detalhes, algumas ferramentas, algumas especificações daquele tipo de cabo. Ou seja, por que escolher o Fast Ethernet e não Gigabit Ethernet ou fibra óptica? Tá certo? Então, quando você for estudando o cabo, você vai conseguir perceber, mensurar isso aí. Essa primeira aula foi para você ter uma visão geral, tá? Tem alguns equipamentos que a gente vai colocar ainda, o alicate, o cortador, tá ok? A emenda da fibra óptica, que nós vamos falar em cada um dos cabos. Beleza? Então, eu me despeço aqui. Foi um prazer conversar com você até agora. Fiquem com Deus. Façam as atividades, não esqueçam, leiam o material, tem a apostila completa aí para você, tem um vídeo sobre cabeamento, tá? E a gente se encontra aí nas atividades na próxima aula, se Deus quiser. Valeu!